Olá, e na nossa sala de entrevista, hoje nós recebemos Kelma Bezerra, que é a coordenadora do CTA-SAI, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, e também o atendimento especializado, né? Que é lá funciona no mesmo local, e a gente vai já dar o endereço, depois com você mesmo falando. E a doutora Kelma vai vir falar com a gente sobre a campanha Dezembro Vermelho. Todo mês agora tem uma cor diferente, então já viemos do Outubro Rosa, Novembro Azul, agora é o Dezembro Vermelho. E no próximo mês é o Janeiro Branco, mas enquanto ele não chega, a gente está no Dezembro Vermelho. E eu quero lhe cumprimentar, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço, Julimar, essa oportunidade da gente estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é a luta contra a AIDS, Dezembro Vermelho. Então, o Dezembro Vermelho ele foca exatamente na prevenção contra o HIV, é isso? Contra a AIDS, é isso? Sim. Essas campanhas a gente faz todos os dias, porque não pode parar. Porque, inclusive, por ser uma infecção muito séria e grave, sim, então nós precisamos não descansar, não fechar os olhos em nenhum momento. E, neste mês de dezembro, nós intensificamos essas ações, que é a luta, né, dia 1º de dezembro, que inicia a campanha, mas é intensificada para conscientizar as pessoas. Eu queria até que a gente começasse falando aqui, o que é essa é uma doença, é uma infecção? Como é que a gente pode dizer sobre isso? A AIDS é um vírus que a pessoa contrai? Como é que funciona isso? Sim. Hoje, antigamente, falava-se que era uma doença, sim, mas não é uma doença, é uma infecção. Por quê? O HIV, como se pega a AIDS, no caso? Através de um vírus, que é o HIV, certo, que é o vírus da imunodeficiência adquirida. Né? Então, chega a ser o quê? Uma infecção causada pelo vírus. Né? E, no caso da AIDS, que sim, são várias doenças que ocasionam a AIDS, que são as doenças oportunistas. Então, o HIV, a AIDS, aliás, o HIV é o vírus, sim, então a AIDS é uma infecção. Muito bem. Existe diferença entre AIDS e infecção? Agora o nome é diferente, né? São infecções sexualmente transmissíveis. Antes a gente falava doenças sexualmente transmissíveis. Existe uma diferença entre AIDS e infecções sexualmente transmissíveis? Existe. Porque, na verdade, assim, a AIDS não deixa de ser uma infecção sexualmente transmissível, né? Mas por que a gente falava que era doença, né? As doenças justamente quando a pessoa é infectada pelo vírus HIV, aí então se ela não fizer o tratamento adequado, sim, que é através dos antirretrovirais, então o sistema dela cai, né, a defesa orgânica, e vai terminar ocasionando várias doenças. Tá. Dentre elas, tuberculose. São várias doenças que a pessoa pode ser acometida. Ou seja, ela está dentro do grupo das infecções sexualmente transmissíveis. Né? Eu queria que você explicasse para a gente como é que acontece a transmissão desse vírus. Como é que a pessoa chega a contrair um vírus da AIDS? Né? A transmissão, Julimar, é principalmente sexual. É a principal, né? Sim, quando a pessoa termina tendo relação sexual desprotegida. Esse é o principal meio de transmissão. Também através do leite materno. Por meio do beijo, vai também ou não? Não. Isso até é uma polêmica, por quê? As pessoas têm que ter todo o cuidado também, porque, enfim, nós sabemos que vários problemas podem ocasionar quando a pessoa não tem vamos dizer assim, um tratamento bucal bem adequado, vamos dizer, se tem aftas e tal, então a gente já, né, esse negócio chega carnaval e todo mundo beijando, todo mundo beija jeito, todo então mundo. Não é bom. São várias coisas que podem, né, fazer. E mais uma maneira de também contrair o vírus por exemplo, a transmissão vertical, que a gente chama de mãe para filho na hora do parto, né? Se a pessoa não fizer o teste. Quer dizer assim, a mãe ela já vem com o vírus e transmite para a criança? É isso? Antes de responder essa sua pergunta, tem mais uma maneira de contrair também o HIV, que seria também o compartilhamento de agulha, né? De agulha, seringas,
de seringas, né? Então, isso aí é muito complicado. A pessoa, por exemplo, usuários, né? As pessoas que usam substâncias, né? Assim, drogas, aí... Então, esse compartilhamento de seringas também é perigoso. Uma relação sexual, por exemplo, oral, por exemplo, também Também pode, sim, também contrair. pode Também contrair? tem que usar o preservativo. Tem que usar, Nesse né? caso, porque, enfim, é por isso que eu disse a questão Tá. da forma, né, oral. Exato. Na questão da mãe para filho, como eu estava querendo lhe dizer, o Ministério da Saúde, ele torna obrigatório que se faça o teste, né? Até na hora que a gestante está, antes de entrar na sala, ela faz. Inclusive, nós temos aqui implantado Hoje na já é maternidade. obrigatório? Já há muito tempo, Há já é muito tempo, obrigatório. né? Porque as mulheres, infelizmente, às vezes não vão fazer o pré-natal como deve fazer, né? Tem que... Nem todas fazem um acompanhamento mensalmente. correto, né? Não. E aí, quando chegava na hora, né? Aí terminava tendo a infeliz surpresa que a pessoa né, poderia estar transmitindo na hora do parto. Por isso que o Ministério tornou obrigatório. Então, já é praxe, já é... Quer dizer que nem sempre o fato da mãe estar com o vírus, a criança vai nascer com o vírus, é isso? Não. Porque assim, como existe o tratamento, se ela descobrir precocemente, por isso que as gestantes são chamadas ao CTA, né, para fazer a testagem, Pronto. justamente para saber. Então, ela vai ser acompanhada desde o primeiro trimestre de gestação até o seu último trimestre, justamente porque ela está tendo esse ali cuidado, a né? vida dela sexual ativa. Exatamente. E aí pode pegar a qualquer tempo o HIV. E aí, então a gente faz esse controle justamente para descobrir. Caso a pessoa venha a se contaminar, então ela também vai fazer o tratamento com os antirretrovirais, né? E aí vai diminuir aquela carga. E quando ela for ter a criança, também a criança, na hora lá também o infectologista já toma o cuidado de passar também o antirretroviral. Hoje tem tratamento aqui em Caxias, é lá só no CTA e no SAI? Não. Hoje a gente conseguiu fazer uma descentralização. Então é oferecido para todas as unidades básicas de saúde, certo? E também nos hospitais. Quer dizer que essa parceria com a rede de saúde já está em todas as UBSs? Assim, sim. Todas as unidades básicas de saúde tem como a pessoa fazer a testagem lá mesmo? Sim. Eu gostaria de ressaltar que todos os profissionais são devidamente capacitados. Olha aí, que maravilha. Pelo Telelab, né, que é o programa do Ministério da Saúde, o curso que é oferecido, e a parte prática, eles se dirigem ao CTA e a gente faz toda a capacitação lá com a nossa equipe. Olha aí, que maravilha, que bom que o serviço já está disponível. Agora, eu vou fazer uma pergunta assim. Primeiro a gente vai falar sobre o próprio CTA e o SAI. Eu queria que você explicasse qual é o serviço do CTA e qual é o serviço do SAI. O SAI é mais educação, o CTA é mais testagem, como é que funciona isso? Certo. O CTA SAI, ele está localizado no mesmo prédio. Mesmo como prédio. Você disse, que fica lá ali na Saturnino, lá próximo. Lá é conjunto a Caraú ou não? Não, ali já fica perto que é perto da linha do trem ali, próximo ao São Francisco, perto do PAN, né? Sim, sim. Depois do PAN, né? Então é muito fácil o acesso. Como eu disse, ali é escrito na fachada. Belo, né? E na fachada tem CTA SAI. Exato. Então o CTA é o Centro de Testagem, né, e aconselhamento. Ou seja, no CTA a pessoa chega e vai fazer a sua testagem, né, os seus testes para saber ali como é que ele está. Eu chego lá, eu chego no CTA, quero fazer um teste para saber como é que está a minha saúde aqui, né? Nesse caso não, ele já vai direcionado para fazer os 4 testes que a gente oferece lá, testes rápidos. Sim. Das infecções sexualmente transmissíveis que a gente oferece lá, o teste rápido são Isso 4. tudo lá no CTA, né? Tudo na parte no CTA. do CTA. Quais são elas? São, no caso, HIV, hepatite B e C e sífilis. Pronto, esse é o CTA, né? É o CTA. Aí tem o aconselhamento também, antes de fazer o teste, a pessoa tem uma palestra, né, voltada justamente dizendo como que a pessoa pode se prevenir. Pronto. Lá também tem a distribuição dos preservativos, né? Então essa equipe recebe, né, e toda pessoa que quiser fazer esse teste está lá. Não é? Então até
o indivíduo de menor, a criança, o adolescente, ele deve ir acompanhado dos pais. Dos pais também, para ter essa orientação, né? No caso do SAI, como você perguntou, que o SAI já é o serviço de assistência, né, especializada. Ou seja, caso dê positivo o resultado no CTA, aí no mesmo prédio a gente já direciona para a pessoa já ser atendida à tarde pela equipe do SAI. Para ser acompanhada já. Acompanhado. Justamente e o acompanhamento é no SAI, né? É no SAI, porque ali vai iniciar então, o tratamento. Então você descobriu que está com o vírus HIV, você vai receber toda uma orientação junto ao SAI, Sim. que é para iniciar já o tratamento. O tratamento. O importante é que tem o tratamento lá. O que não quer dizer que você deva se adoecer, né? Não. O objetivo é... Ninguém está doente, viu? Todo mundo é com saúde. O objetivo é garantir a saúde. Mas caso você esteja, ou seja, você venha a ser detectado com o vírus HIV, lá mesmo no CTA, você já é encaminhado para o SAI, que fica ao lado, né? Fica no mesmo prédio. No mesmo prédio, né? A equipe do CTA é uma e a equipe do SAI é outra. É só na outra sala. De manhã, CTA é no prédio todo. Exato. De manhã a equipe fica de 7 da manhã até 1h e a equipe do SAI entra de 1 às 7. É na mesma estrutura, né? Na mesma estrutura. Então tá. Muito bem. Então você compreendeu aí. Agora uma pergunta. Muita gente, eu acredito que quem está em casa, você que está em casa, já deu vontade de entrar lá no CTA e no SAI, mas ficou com vergonha. Por que ainda há essa resistência na sua avaliação? Esse tabu, depois que a gente chegou lá, eu observei que as pessoas têm receio mesmo de chegar no prédio do CTA e às vezes tem Elas têm medo, será? Esse receio de ser reconhecido. E achar que ali quando vai entrar é um serviço de saúde como qualquer outro, né? Mas como lá é para tratar justamente sobre essas ISTs, aí a pessoa já tem esse preconceito. Ela acha que a pessoa vai olhar, a sociedade vai olhar diferente para ela. Por conta disso que a gente fez a descentralização. Sim. Porque chega no OBS, a pessoa pode fazer qualquer coisa, vai aferir uma pressão e tal, né? Então, por conta disso, da gente ter detectado isso aí, que a gente descentralizou. No fundo, é mais vergonha mesmo, né? Se você perdeu, não precisa ter vergonha, você vai conferir apenas a sua saúde. Você vai saber se precisa de uma atenção maior ou não. Se não tiver nada, você volta para casa tranquilo. Não deve nada a ninguém, né? Só para cuidar da sua própria saúde. E, Julimar, eu queria até ressaltar para as pessoas, falar o seguinte, que a equipe, né, o serviço é altamente sigiloso, né? Ninguém vai sair divulgando o nome das pessoas. Às vezes pode acontecer de até um vizinho. Exatamente. De alguém lá, né, de algum dos nossos colaboradores, né? Mas a pessoa não deve se preocupar, porque a pessoa vai ser tratada todo atendimento de uma maneira, né, tranquila, não vai ser exposto em nenhum momento. Isso é muito importante, principalmente para você que tem vergonha de adentrar ao CTA e ao SAI, que na realidade é um serviço de saúde e no fundo só o objetivo é a sua prevenção, né? A prevenção à saúde. Agora eu gostaria que a gente abordasse também o fato da incidência, né? Qual é a faixa etária? Como é que a ocorrência do vírus HIV está distribuída em faixas etárias? Os adolescentes estão indo com mais frequência lá, ou sendo levados, ou os idosos também? Como é que está isso? Ou é na faixa da meia-idade mesmo? Porque tem números aqui nacionais, por exemplo, que dizem que, no caso de homens, né? Tem homens aqui na faixa etária de 15 a 34 anos, corresponde a 53% dos novos casos detectados de HIV. É um número alto, conforme aqui o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, né? E, de fato, a preponderância são nos homens ou homens e mulheres estão em paridade ali? Na verdade, quase igual esse número, homens e mulheres. Antes era mais homens, a quantidade era maior, mas agora está quase a mesma, infelizmente. Você percebe que os homens resistem mais também aí ao serviço? Ou não? Ou as mulheres vão mais? As mulheres elas têm essa cultura de se prevenir, mais do que os homens. Então nesse caso, temos que sensibilizar ainda mais os homens, porque se a ocorrência está mais neles,
eles têm que buscar mais o serviço para se tratar também, não é? E infelizmente, assim, como eu lhe disse, está bem parecido o número, Sim. tanto homem como mulher. Por quê? Porque o homem, ele não se previne, né? Não querendo discriminar, Claro. né? Mas geralmente O homem tem essa resistência. acontece porque os dados estão aí, provando. É como a né? gente costuma falar aqui no programa, geralmente o homem só vai quando já não consegue mais segurar uma dor em casa. É verdade. O cara tá gritando aí que consegue, agora eu vou pro serviço de saúde. Chega lá quase morto já, ele já tá doente em casa. Tem medo, tomar injeção. E a mulher, numa pequena suspeita, se ela passou uma ideia na cabeça, não, eu já vou lá no médico. Agora eu lhe digo aqui, como farmacêutica clínica, o que eu observo é o seguinte, quando se trata desse assunto, tipo assim, algum probleminha lá naquele lugar, viu, gente? Aí o homem corre. Corre lá. Corre logo para ajeitar, viu? Então isso aí acontece assim, aí quando vê que a coisa está ficando preta, né? Aí ele vai e procura o serviço de saúde. Sim, mas quanto a fala que você me perguntou sobre faixa etária, a faixa etária, infelizmente, quem pratica relação sexual hoje, desprotegido, qualquer um está sujeito. Exato. Mas nessa faixa etária realmente aumentou demais. Tanto em jovens dessa idade que você falou, quanto em idosos. Por que nos idosos? Assim, o que está fazendo os idosos... por exemplo, tem um assunto que eu acho que tem a ver muito com os idosos. O uso de estimulante sexual, o azulzinho, né? Digamos assim. Sim. Isso incentivou os idosos a praticarem mais o sexo? Sim. Isso está também adoecendo mais os idosos? Eu acredito que sim, porque a gente como profissional do medicamento, a gente observa isso muito, que a demanda, o aumento é muito grande, a procura desse tipo de medicamento, estimulante sexual. Porque no caso dos idosos, o problema geralmente é a ereção, né? Ou seja, e ele vai buscar exatamente no estimulante sexual e conseguindo... Agora, uma problemática. É possível que as mulheres desses idosos também estejam infectadas também com o vírus? Infelizmente. Porque o que acontece com os idosos, não com todos, lógico, porque tudo depende da consciência. Você vê que a pessoa às vezes não quer usar o preservativo e pronto. E principalmente, e o idoso, ainda tem a resistência maior ainda, termina, né? Às vezes. Não estou falando todos, mas acontece de na hora ele está preocupado em ficar ali já no ponto, vamos dizer assim, né? E termina não fazendo uso do preservativo. Porque geralmente termina se relacionando com a pessoa mais nova, aí tem medo da coisa não funcionar direito, né? E termina acontecendo não isso. usando o preservativo. Não usando. E depois a mulher que... casa, leva a doença para casa. Infelizmente, a gente vê muitos casos em que a idosa, né? Ela está lá na casinha dela, tranquilo, pessoas que tiveram aquele único parceiro a vida toda e termina contraindo devido, infelizmente, à irresponsabilidade do parceiro ter levado para ela, para dentro de casa, para o seio familiar. A senhora percebe também que entre os adolescentes, por exemplo, o jovem vai para a balada, porque com o advento dos medicamentos, muitos jovens tendem a praticar o sexo desprevenido, ou seja, sem o uso do preservativo, confiando apenas no medicamento. A pílula do dia seguinte e tal. Isso também tem feito os jovens a adoecerem ainda mais? Também. Também, porque assim, a gente que trabalha com a área de medicamentos, o que a gente tem observado, vamos dizer assim, a venda de pílulas do dia seguinte, né, aumentou estupidamente, né, que as pessoas se preocupam com a gestação, né, com a gravidez. Eles não se preocupam depois de uma baladinha e tal, eles não se preocupam ali que eles não usaram preservativo. Aí tá ali naquele momento, todo mundo dançando, brincando, aí, né, usa uma bebida muita alcoólica, bebida, é muito álcool. Termina nem lembrando de usar o preservativo. E, infelizmente, jovens de 15 anos estão se contaminando, até menos. A idade menor, mais precoce. Infelizmente. A senhora percebe que houve um aumento de casos em Caxias? Assim? Sim. Porque não que a gente tenha falhado como é que se diz, na vigilância. A questão o fato da gente ter aumentado, vamos dizer, os lugares, né? Ter oferecido, por exemplo, uma rede maior de atendimento. Por conta disso, as pessoas têm procurado mais, né? E os números crescem. Nas campanhas extramuro, que a gente faz também, muita campanha extramuro, como essa que nós estamos fazendo, intensificando agora, todo lugar vai ter teste. Aí as pessoas vão lá fazer, porque você sabe que dependendo do sistema imunológico, demora muito para desenvolver uma doença dessa. Né? Eu digo assim, uma infecção dessa. Aí o que acontece? A pessoa não procura, só procura quando está doente. Né?
E aí acontece da pessoa, vai numa campanha dessa, eu vou fazer bem que o teste, e aí pode dar positivo, e aí ela deve iniciar imediatamente o tratamento. Eu estou observando aqui que o nosso tempo já está se encerrando, já passa rápido, né? Mas eu gostaria aqui que a senhora deixasse uma mensagem aí para as pessoas, e aí, dentre aqueles pontos que a gente não abordou, também a senhora pudesse usar esse tempo final aqui para se dirigir às pessoas. O que é importante? Eu estou vendo aqui uma camisa que é da campanha, né? Tem uma bandana aí, é isso? É uma bandana, né? Tem. A bandana e a camisa. Ah, tá. Hashtag Pare a AIDS. Olha aí. Muito bem. Aí a senhora pode mostrar aqui, vamos mostrar nessa câmera aqui da doutora Kelma mesmo. E também aqui, ó, Dezembro Vermelho, né? Isso. Mostra aí, Iverton. Contra a AIDS. Isso. Mês de luta contra a AIDS. Exato. Né? E aí Pare a AIDS. Muito bem. Então a campanha ela segue até o final de dezembro, né? Segue. Vai até início de janeiro? Essa campanha, mas que fique claro que todo o ano todo tem o serviço. É o serviço, a gente não relaxa nesse serviço. Durante este período agora, do mês de dezembro, nós vamos estar em vários lugares. Lugares por exemplo, de facílimo acesso. Quem é que não vai ao shopping? Exato. Então nós vamos fazer, já é o terceiro ano que a gente vai. E é um lugar de grande circulação de pessoas. E nós tivemos a nossa abertura na feirinha da gente, que foi domingo agora. Né, que estava muito cheia, graças a Deus, lotada, né, e as pessoas estão realmente preocupadas em fazer com que a AIDS pare, né? Exatamente. Então a gente tem... Eu acho assim, conscientização, né? Se a gente crescer em conscientização, a gente tende também a fazer com que ela diminua ou pare de vez, né? Sim. Porque se a gente dá um gesto nosso, uma atitude nossa, mas a forma mais segura de prevenção ainda é o preservativo? O uso do preservativo, que inclusive o Ministério da Saúde, ele inovou até o preservativo feminino, viu? Porque é uma novidade e nós vamos estar com eles expostos aí para mostrar como é fácil a mulher também aderir. Porque infelizmente os homens não querem usar o preservativo masculino e a mulher não vai ter desculpa agora. Tem que usar também, homem e mulher, né? Sim, homem e mulher, todos devem usar, qualquer um. É verdade. E também nós vamos estar lá na sede da Secretaria de Saúde, no Mercado Central, que também tem um acesso muito grande ali, o Mercado Central. Nós vamos estar também lá no projeto Viva com Saúde. São muitos pontos que a gente vai estar. No SAAI também, nós vamos estar. Então, a população não vai ter desculpa. Todo mundo deve fazer o seu teste. Muito bem. E... o objetivo aqui é exatamente conscientizar todo mundo. Doutora, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Se tivesse mais tempo, a gente ainda dava para conversar mais sobre o assunto, porque ele é instigante realmente, né? Muito obrigado.